Primeiro livro do profeta Samuel. Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Do versículo 1 ao 3, que diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Amém? Levanta assim a tua mão. Maravilhoso Deus e eterno Pai, justo e soberano, a tua palavra será agora ministrada. Eu peço, fale, Senhor, ao coração de todos os teus filhos que aqui estão. Que o teu poder, por meio desta mensagem, venha operar em nossas vidas, em nossos corações. Assim, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Aleluia. Tome o teu assento e vamos prestar atenção nesta mensagem que vem de Deus. Todos nós sabemos que Saul, ele foi o primeiro homem a ser ungido rei em Israel, pois o Senhor o ungiu para liderar o seu povo. O Senhor derramou sobre ele o seu espírito, para que ele então tivesse a capacidade de administrar o reino, liderar o povo israelita. E nós sabemos perfeitamente que este homem, ele começou a liderar da forma que agradava a Deus. Ele começou a obter algumas vitórias, ele começou a vencer algumas pelejas contra seus adversários. Só que no passar do tempo, este homem, ele começou a fazer as coisas conforme os seus próprios desejos. Ele começou a agir conforme a sua própria vontade. E aí foi o grande erro que ele cometeu. Porque enquanto o homem está fazendo as coisas conforme a vontade de Deus, Deus está com ele. Enquanto o homem está andando segundo os desejos de Deus, segundo a palavra de Deus, então Deus é presente na sua vida para lhe fazer triunfar, para lhe fazer vencer as pelejas que surgirem contra a sua vida. Mas quando o homem, ele deixa de fazer as coisas conforme a vontade de Deus, para fazer segundo o seu coração, para andar conforme seus próprios desejos, então, nesse exato momento, o Senhor deixa que ele faça, mas o Senhor também permite que venham as consequências sobre a sua vida. O Senhor permite que ele ande segundo os desejos do próprio coração, caso queira, mas o Senhor não se responsabiliza pela sua vida. E foi isso que aconteceu a este homem chamado Saul. Enquanto estava fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, Deus se responsabilizava não apenas pela sua vida, mas também pelo seu reino, pela sua casa. Mas ele, como já disse, deixou
deixou de andar segundo a vontade de Deus, ele começou a fazer as coisas segundo o seu próprio coração, segundo os seus próprios desejos, e foi aí o seu grande erro. No capítulo 15, o qual nós lemos, nós vimos aqui ele começando a fazer as coisas segundo a sua própria vontade, pois o Senhor lhe trouxe uma ordem. O Senhor dirige a ele a sua palavra, para que ele destruísse todos os amalequitas, pois os amalequitas, eles há um tempo atrás, há alguns anos atrás, judiaram com o povo de Israel, humilharam ao povo de Israel. Só que o Senhor, naquele momento, já havia determinado que o povo, os amalequitas, a nação que humilhou o povo de Israel seria punida. E a punição era para ser agora, no reinado de Saul. Deus dirige a sua palavra a Saul, dizendo que ele destruísse o rei, dizendo que ele destruísse as mulheres, dizendo que ele destruísse os homens. Deus disse que ele destruísse também todos os animais e até as crianças. Deus queria que ele, o rei Saul, destruísse com todos os amalequitas. E quem que ia fazer isso? Saul. Deus disse que Saul fizesse isso. Deus disse que Saul trouxesse essa vingança ao povo de Israel, essa punição aos amalequitas. Só que Saul fez isso? Não, ele não fez. Pelo menos como era para fazer. Lá no versículo 7 nós vamos observar o que faz o rei Saul. Lembrando, Deus disse que ele destruísse o rei, Deus disse que ele destruísse homens e mulheres, as crianças, inclusive as de peito, e Deus disse também que ele destruísse as ovelhas, o gado, tudo que estivesse sob o poder dos amalequitas. Mas no versículo 7 nós vamos ver como que ele faz, como que ele age. Diz a palavra do Senhor: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag. Quem era Agag? O rei. Era o primeiro que era para ser destruído, porque Deus disse para ele que não perdoasse o rei, não perdoasse os amalequitas. Versículo 8: e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ele poupou o rei, ele poupou e perdoou. Deus disse que não era para perdoar ao rei. Ele escolheu ovelhas, cordeiros, os melhores animais, e ele trouxe para si. Ou seja, ele estava fazendo não conforme Deus falou que ele fizesse. Ele estava fazendo não conforme a palavra de Deus, mas conforme o desejo do seu coração. Ele desprezou a ordenança de Deus, ele desprezou a palavra de Deus, e ele fez conforme o seu próprio desejo. E eu digo para você, isso não foi bom aos olhos de Deus, isso não foi agradável aos olhos de Deus. Quando Deus, ele traz uma ordem a uma pessoa, quando Deus dirige a sua palavra a uma pessoa, Deus, ele fica apenas observando se a pessoa vai obedecer, vai executar sua palavra ou não.
Deus, ele traz a sua palavra ao homem, e ele não vai pegar na mão do homem e obrigá-lo a fazer o que Deus está mandando, mas Deus fica atento, observando, para ver se o homem executa a palavra que Deus traz a ele. Se o homem obedece, o homem, ele passa a ser abençoado por Deus. Se o homem executa a palavra do Senhor, então o homem passa a contar com a presença de Deus, passa a contar com a bênção de Deus, passa a contar com a proteção de Deus. O homem está debaixo da responsabilidade de Deus, já que o homem está fazendo o que Deus está mandando. É como você manda teu filho fazer uma coisa, ele está debaixo da tua responsabilidade. Se tu manda o teu filho ir na padaria comprar pão, então ele vai, mas ele está debaixo da tua responsabilidade, foi tu que mandou. É ou não é assim? Se tu manda um amigo fazer algo para ti, vai lá no banco, saca um dinheiro para mim, ou então faz um pagamento, ele vai, mas ele está debaixo da tua responsabilidade, foi você que mandou ele fazer isso. Pois é, quando o homem, ele obedece a palavra de Deus, quando o homem, ele faz aquilo que Deus lhe manda fazer, ele está debaixo da responsabilidade de Deus. Deus se responsabiliza pela sua vida, porque foi Deus que mandou ele fazer. Foi Deus que mandou ele fazer. É por isso que eu falo do dízimo com tanta força, com tanta ênfase aqui, porque é Deus que nos manda trazer os dízimos, então ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza porque Ele está nos mandando fazer isso. E todas as demais coisas que Deus nos manda fazer, quando nós fazemos, Ele está responsável por nossa vida. Ele está responsável. Quando nós saímos da roda de escarnecedores, então Deus está responsável por nossas vidas. É Ele que nos manda fazer isso. Agora, quando Deus manda o homem fazer algo e ele não faz, Deus que está observando, Deus que está ali atento, observando, ele fica muito triste. Muito triste. Ele fica triste primeiro porque o homem está sendo rebelde à sua voz. Ele fica triste porque o homem está sendo infiel à sua palavra. E ele fica triste também porque sabe das consequências que vêm para a vida deste homem. Assim aconteceu ao rei Saul. Deus viu quando ele perdoou o rei dos amalequitas. Não era para ter perdoado, pois o rei dos amalequitas muito tinha humilhado o povo de Deus, e era a vontade de Deus. Ele externou a sua vontade quando disse para Saul: olha, não poupe a ninguém, não perdoe a ninguém, destrói o rei, destrói os homens. Só que o rei Saul não destruiu, ele poupou o rei, perdoou o rei dos amalequitas. Ele destruiu as coisas vis, mas ele selecionou o melhor gado, as melhores ovelhas, os melhores cordeiros e trouxe para si. O Senhor disse que não era para ele poupar nada, era para destruir, não era para pegar nada daquele povo, não era para ter trazido para si as ovelhas, o gado, os cordeiros, era para ter destruído. Mas a palavra diz que ele trouxe os cordeiros, as ovelhas, os camelos, os jumentos, ele poupou, ele trouxe para si o melhor. E Deus, vendo tudo aquilo, muito se entristeceu com a sua vida, muito se entristeceu com a sua atitude, a ponto de se arrepender de ter levantado aquele homem para reinar sobre Israel. Diz a palavra do Senhor no capítulo 15, versículo 10. Capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel era o profeta. Samuel era a ponte entre Deus e o rei. Só que
Samuel gostava muito de Saul, amava muito a Saul. E quando Samuel vê que Deus se arrepende de ter ungido a Saul como rei, então Samuel ele chora, ele se entristece, ele passa a noite inteira clamando ao Senhor para ver se Deus perdoava a Saul. Mas aqui já está decretado, Saul ele perde o seu trono, ele perde o seu cargo. Não, ele não é tirado de imediato do trono, mas ali ele já perde o seu cargo. No mundo espiritual, o Senhor já estava focando em um para substituí-lo. Quem era? O rei Davi. Davi lá no aprisco, e o Senhor já estava focando nele, porque o Senhor estava vendo algo maravilhoso nele, estava vendo um coração quebrantado, um coração segundo o seu coração, um coração obediente, porque o Senhor ele procura por essas pessoas, sabe, que tenham coração quebrantado, que sejam obedientes, que sejam sensíveis à sua palavra. Deus via tudo isso em Davi. Davi lá no aprisco, escondido, no anonimato, ninguém o via, porque ele era um jovem, era um pequeno, era de uma família humilde, de gentil aspecto, mas era um homem quebrantado, que tinha comunhão com Deus, que tinha um coração realmente disposto a obedecer a palavra de Deus. Então Deus, vendo isso, Deus já estava com os propósitos de levantá-lo para reinar no lugar de Saul, para levantar ele, ungir ele, derramar nele o seu espírito, para ele liderar a nação de Israel. Daquele momento em que Deus disse para o profeta: olha, esse homem me fez se arrepender, eu me arrependi de ter levantado ele para reinar sobre o meu povo, eu me arrependi de ter ungido a Saul para ser rei em Israel, porque ele não está executando a minha palavra, ele está fazendo segundo os seus próprios desejos, ele anda segundo a sua própria vontade, eu estou realmente arrependido. Então naquele momento ele já tinha perdido seu cargo, e é necessário que a gente entenda, Deus dá, se não soubermos administrar, ele transfere para outro. Amém? Deus te entrega a bênção. Se você não souber administrar, transfere para outro que saiba administrar. Ele dá. Mas se você meter os pés pelas mãos, não souber administrar, perder a tua humildade, se tornar rebelde ao Senhor, esquecer dele, virar as costas para ele, então ele vai rapidamente procurar uma pessoa que saiba administrar o que ele entregou nas tuas mãos. Saul aqui perde o cargo. Saul aqui já está determinado, ele perdeu o trono, ele perdeu a coroa, ele perdeu o cargo. Mas não ficou por aí. Não ficou por aí. Ele vai perder algo que é ainda mais importante. Ele vai perder algo que é ainda mais precioso. Ainda mais precioso. Só que antes o Senhor envia mais uma vez o profeta até ele para exortá-lo, para repreendê-lo. Diz a palavra do Senhor lá no versículo de número 16. Está escrito: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel, que era o profeta de Deus: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor.
Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para o quê? Oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, nós vemos que ele não está aceitando a repreensão do profeta. O profeta repreendendo e ele tentando se justificar. O profeta repreendendo e ele tentando se justificar. Ele não tem a humildade de ficar calado e dizer: realmente eu errei. Eu não era para ter poupado o rei, eu não era para ter pegado nenhum animal. Mas ele tentando se justificar: não, eu fiz isso. E quanto aos animais, eu peguei e trouxe para sacrificar ao Senhor. Aí o profeta vai dizer no versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ou seja, o Senhor não está interessado em primeiro lugar na tua oferta, mas sim na tua obediência. O Senhor não está olhando em primeiro lugar para os teus sacrifícios, mas primeiro para o teu coração obediente. E o Senhor não viu, Ele não tem prazer nas ofertas, assim como tem prazer em que se obedeça a sua palavra. O Senhor não está dizendo que não tem prazer nos sacrifícios, mas Ele está dizendo que entre os sacrifícios, entre as ofertas e obedecer a sua palavra, Ele prefere que obedeçamos a sua palavra. Aí depois dessa exortação aqui, vem algo que aquele homem nunca pensou que pudesse acontecer. Vem a pior de todas as perdas da sua vida. O Senhor retira dele o Espírito Santo. Primeiro ele perde o cargo, ele perde o reino, mas ele ainda tinha a oportunidade de reconquistar, porque isso aconteceu com outros. Só que ele não teve a humildade para, na hora que estava sendo exortado, ficar calado, reconhecer o seu pecado. Era o profeta exortando, repreendendo, e ele abrindo a sua boca e dizendo: não, eu fiz sim, conforme Deus mandou, só que eu poupei o rei, e outra coisa, os animais eu poupei, mas era com o propósito de sacrificar ao Senhor. Ele recebendo a exortação, mas não calado, não humildemente, reconhecendo o erro, o pecado, e sim tentando se justificar. E a palavra diz que nós não devemos tentar nos justificar para os homens, que dirá para Deus? Se os homens vier falar conosco, nós não devemos tentar nos justificar devido a alguns erros que cometemos. Imagina se for Deus que vier falar conosco, Deus dizendo para você: você errou, então baixa a tua cabeça, te humilha na presença de Deus, pede o perdão a Ele, reconhece o teu erro, seja humilde. Se Deus falar comigo que eu errei, então eu não tenho que questionar, eu errei, pronto, porque Deus está sobre todas as coisas. O que eu tenho a fazer é me arrepender, é me humilhar humildemente, pedir o seu perdão. E o rei não fez isso. Se tivesse feito isso, ele não teria perdido o mais importante, que era a presença do Senhor. No capítulo 16 e no versículo 14, diz a palavra do Senhor: e o Espírito do Senhor se retirou de quem, irmãos? De Saul, o rei Saul. Primeiro perde a posição, primeiro perde o seu lugar no reino, coroa, trono, mas agora ele perde o mais precioso, o Espírito Santo, a presença de Deus. Enquanto ele perdeu só o lugar, o trono, ele ficou vivo.
Mas quando ele perde a presença, quando ele perde o Espírito Santo, não passou muito tempo e ele é destruído, e ele morre, ele perece, ele se torna fraco, ele perece diante do adversário, ele morre, ele perde tudo. Escuta bem, enquanto você perde apenas algo material, ainda dá tempo para se reconquistar. Te humilha na presença de Deus. Você errou, por conta disso você está tendo prejuízos, você está sofrendo consequências más, você está perdendo, você está sofrendo, mas ainda dá tempo você se consertar, ainda dá tempo você reaver tudo isso. Se humilha diante de Deus, reconhece o teu erro, pede perdão, se humilha diante de Deus, dá tempo você reaver tudo isso. Agora, se não tiver humildade, como não teve Saul, para se humilhar diante de Deus, para reconhecer seu erro, para pedir perdão, aí vai ser ruim, porque o Espírito Santo não fica na vida de uma pessoa que é soberba. O Espírito Santo não habita na vida de uma pessoa que é rebelde. O Espírito Santo não habita na vida de uma pessoa que não tem no coração um desejo de obedecer ao Senhor, não. Ora, o Espírito Santo é Deus. Como é que Deus vai habitar numa vida que não quer lhe obedecer? Como é que Deus vai estar na vida de uma pessoa que é rebelde à sua voz? Como é que Deus, que é amor, que Deus vai habitar na vida de uma pessoa que é completamente soberba? Não há possibilidade. E nós vemos isso acontecendo aqui. Esse homem, ele tinha tudo, tinha trono, tinha reino. Esse homem, ele tinha riquezas, ele tinha fama, e sobretudo ele tinha a presença de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. Primeiro perde os bens, primeiro perde as coisas materiais, coroa, reino, trono, mas por não ter um coração quebrantado, por não ser humilde, por não aceitar a repreensão, mais e mais ele vai perder. Ele perde a presença do Senhor, o Espírito Santo se retira da sua vida. Diz a palavra: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Não que o Senhor tenha um espírito mau consigo. Os espíritos maus que estavam na glória, eles foram lançados por terra. Deus não aceitou nenhum lá. Deus não tem espírito mau com ele. Amém, pessoal? Mas isso significa que o Senhor permitiu um espírito mau passar ali, atormentar. E foi o que aconteceu. O Espírito Santo saiu, a casa ficou como? A casa ficou vazia, limpa, desocupada. Espíritos maus adentraram essa casa, passaram a atormentar esse homem. Antes ele sentia paz, gozo, profetizava, sentia alegria. Agora ele é atormentado. Quando o Espírito Santo está em uma pessoa, essa pessoa sente paz, ela sente alegria. Ela pode estar cercada de problemas, cercada de adversários, mas ela é cheia de alegria, de gozo, de paz. Mas quando o Espírito Santo não está na vida de uma pessoa, a pessoa não fica desocupada, a pessoa não fica sem ninguém, a pessoa não fica sem um hóspede. É verdadeiramente assim. A palavra de Deus diz que quando o espírito mau ele vê uma casa limpa, desocupada, vazia, ele vem, ele entra, trazendo consigo 7 piores do que ele. O estado daquela pessoa fica terrivelmente
atribulada. Assim ficou esse homem. Esse homem ficou terrivelmente atribulado. Ele passou a ser atormentado. Esse homem, ele começava a ver vultos, a ouvir vozes. Esse homem ficava atormentado. Sabe, irmãos, é isso que acontece. Deus não quer que isso aconteça. Não, Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que vivamos bem. Deus quer que venhamos desfrutar do melhor. Deus quer que tenhamos, sobretudo, comunhão com Ele, a presença dEle em nossas vidas. Deus quer que realmente estejamos na sua presença e com a sua presença. Mas aí vai depender do homem. Vai depender de cada um de nós. Vai depender de você, vai depender de mim. Amém, pessoal? Se eu escolher obedecer a palavra de Deus, se eu escolher fazer as coisas conforme a vontade de Deus, então eu vou desfrutar da presença de Deus, eu vou desfrutar, sim, do melhor dessa terra. Por fim, eu terei a minha salvação. Agora, se eu ignorar, fizer como Saul, ignorar a palavra de Deus, Deus fala comigo e eu ignoro. Deus fala comigo e eu não estou nem aí para o que Deus diz. Aí, meu irmão, vai ser triste. Vai ser triste. Deus me exorta, me repreende e eu não aceito. Eu fico tentando me justificar igual o que fez Saul. Vai ser triste para a minha vida. Sabe aquela pessoa que entra na igreja e Deus passa o culto inteiro falando com a sua vida, mas aí quando ela sai da igreja, ela se faz que não ouviu foi nada. Completamente. Ela ignora completamente. Deus vai direto nos erros que ela está cometendo. Deus fala para ela deixar, para ela abandonar, mas ela sai da igreja e ignora tudo que ouviu e continua vivendo conforme a sua vontade, continua fazendo do mesmo jeito que estava antes. Aí vai ser complicado. Vai perder, só perde. Só perde, só perde, só perde. Eu nunca vi uma pessoa que andou segundo o seu próprio coração, que ignorou a palavra de Deus, a vontade de Deus, que desprezou as ordenanças de Deus, ter uma vida de sucesso. Eu nunca vi. Pode até ter uma alegriazinha, mas logo acaba, igual fogo de palha. Aí vem o tormento, aí vem a angústia, aí vem a aflição. Amém, pessoal? Então vamos realmente viver segundo a vontade do Senhor, andar conforme a palavra do Senhor. Deus fala contigo, então guarda o que Ele fala, obedece o que Ele fala. Deus dirige a você a sua palavra. Ele não dirige apenas para você ter conhecimento, mas Ele dirige para você guardar, para você obedecer. Você acha que Deus vai dizer para um homem ele perdoar os seus ofensores apenas para ele ficar sabendo disso? Não, é para ele fazer isso. É igual um médico. Você acha que um médico vai passar uma receita, vai te consultar e passar um remédio apenas para você saber que remédio é bom para essa doença? Não, ele passa para você tomar. Se tomar o remédio que ele passa, então a doença vai embora. Agora, se não tomar, a doença continua e se agrava. Deus fala conosco, não para apenas ouvirmos e termos o conhecimento do que Ele fala, mas para nós obedecermos. Se obedecermos, a nossa vida vai de bem a melhor, a nossa vida é abençoada, e a presença dEle permanece em nós. Agora, se nós ignorarmos a palavra dEle, certamente nós veremos momentos ruins na nossa vida. Não que Ele queira. Você pensa que Ele ia botar uma pessoa para reinar e depois tirar? Você pensa que Deus queria derramar o Espírito Santo dele numa pessoa para depois tomar? Não. É igual você vai dar um presente para o teu filho só para ver ele alegre e depois tomar só para ver ele triste, chorando? Não. Deus, Ele quer te dar a bênção para ela ficar na tua vida.
Deus, ele quer te encher do seu espírito para você permanecer cheio do seu espírito. Deus, ele quer registrar o teu nome no livro da vida para lá ele permanecer e não para ser apagado. Amém, pessoal? Mas vai depender de nós. Vamos de fato nos esforçar para obedecermos a sua palavra, para guardarmos a palavra que ele traz aos nossos corações. Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a fazer isso? Pois você vai ser uma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida em tudo quanto fizer. É promessa de Deus. Ele diz que se nós obedecermos, nós não precisaremos nos preocupar com as bênçãos. Não precisaremos correr atrás das bênçãos. Elas virão sobre nós e nos alcançarão. Amém? Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.